O anúncio foi feito precisamente as Language Not Registered for Generation H. Language Not Registered for Generation de uma cinzenta manhã de quinta-feira, não pelos canais habituais do protocolo palaciano, mas diretamente do Palácio de Kensington, num tom tão cortante que poderia cortar vidro. Após revisão das recentes diretrizes internas, o príncipe de Gales determinou que certas ordens emitidas no início desta semana não se alinham com as prioridades operacionais da família real e, portanto, são revogadas, com efeito imediato. A imprensa levou exatamente 4 minutos para entender o que havia acontecido. O príncipe William acabara de revogar publicamente uma ordem da rainha Camila e, ao fazê-lo, cometeu um ato que a monarquia raramente permite. Humilhou um membro sênior da família real diante do mundo inteiro. A revogação. O primeiro indício de que algo catastrófico havia ocorrido não veio dos canais oficiais, mas de um funcionário subalterno da Clarence House, que chegou para trabalhar naquela quinta-feira de manhã e encontrou o prédio em um estado de caos quase incontrolável. Assessores seniores circulavam pelos corredores com expressões tensas, falando em voz baixa. Os telefones tocavam incessantemente e, no gabinete particular da rainha consorte, a atmosfera foi descrita por uma testemunha como glacial. Camila havia emitido sua diretiva 3 dias antes. Ela dizia respeito à reestruturação das atribuições de patrocínio a instituições de caridade, especificamente a realocação de diversas organizações que tradicionalmente estavam sob a responsabilidade de William e Catherine. A ordem, distribuída por meio de memorandos oficiais do palácio, declarava que, com efeito imediato, a supervisão de 4 importantes instituições de caridade voltadas para jovens, saúde mental e desenvolvimento infantil seria transferida para o gabinete da rainha consorte, visando melhor coordenação e comunicação unificada. Em teoria, a diretiva parecia razoável. Camila havia passado anos construindo sua própria identidade filantrópica. E consolidar causas semelhantes sob uma mesma bandeira poderia agilizar os esforços. Mas o problema não era a lógica, era a execução. Camila emitiu a ordem, sem consultar William, sem buscar a aprovação do gabinete do rei e, o mais condenável, sem reconhecer que as instituições de caridade em questão haviam sido cultivadas pessoalmente por Catherine ao longo de quase uma década de trabalho dedicado. Quando a equipe de Williams recebeu o memorando na tarde de segunda-feira, a reação foi imediata e severa. Um assessor sênior descreveu a situação como uma transgressão. Outro a chamou de tomada de poder disfarçada de eficiência. Mas o próprio Williams permaneceu em silêncio inicialmente. Ele leu o documento 2 vezes, com uma expressão indecifrável, e então fez uma única pergunta ao seu secretário particular. "Meu pai autorizou isso?" A resposta chegou em menos de 1 hora. Não, o rei Charles não havia sido consultado. A diretiva partiu exclusivamente do gabinete de Camila, assinada com sua autoridade como rainha consorte, mas emitida sem os controles institucionais que normalmente regiam tais decisões. Isso não foi coordenação, foi uma ação unilateral. E para William, cuja paciência com os centros de poder rivais já estava no limite nos últimos meses, foi a provocação final. Durante 2 dias, William ponderou. Consultou Catherine, que estava furiosa por ter o trabalho de sua vida reatribuído sem qualquer reconhecimento. Falou com a princesa Anne, que lhe disse sem rodeios que permitir que a ordem fosse mantida criaria um precedente perigoso, e revisou o protocolo constitucional com consultores jurídicos, confirmando que, como príncipe de Gales e herdeiro do trono, possuía a autoridade para contrariar diretrizes que minassem as linhas claras de planejamento da sucessão. Na noite de quarta-feira, a decisão estava tomada.
William não iria simplesmente reverter a ordem de Camila em privado. Ele o faria publicamente por meio de uma declaração oficial que não deixava dúvidas sobre quem detinha a autoridade operacional dentro da Casa Real. A reversão seria rápida, decisiva e humilhante em sua clareza. Quando a declaração foi divulgada na manhã de quinta-feira, a assessoria de imprensa do Palácio recebeu mais de Language Not Registered for Generation perguntas em Language Not Registered for Generation Minutos. Os jornalistas imediatamente entenderam a importância do fato. Não se tratava de uma correção administrativa de rotina. Era um futuro rei afirmando sua dominância sobre uma rainha consorte que havia ultrapassado os limites. E o fato de William ter optado por tornar o assunto público, em vez de resolvê-lo discretamente, transmitia uma mensagem inequívoca. Os dias de ambiguidade sobre o poder dentro da monarquia haviam acabado. Em Clarence House, Camila recebeu a notícia da reviravolta enquanto revisava documentos para um compromisso da tarde. Segundo fontes presentes, ela ficou completamente imóvel, o sangue sumindo de seu rosto enquanto lia a declaração de William. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois pediu discretamente que seus funcionários se retirassem da sala. O que aconteceu na privacidade daquele escritório permanece um mistério, mas aqueles que a viram sair, Language Not Registered for Generation, minutos depois descreveram sua expressão como de profundo choque misturado com uma raiva mal contida. A reviravolta fora rápida, pública e absolutamente devastadora, e por toda Londres, em redações e corredores do palácio, uma pergunta dominava todas as conversas. Como chegamos a isso? Qual foi a ordem que desencadeou tudo? Para entender por que William reagiu com tamanha força sem precedentes, precisamos examinar não apenas o que Camila ordenou, mas também o padrão de comportamento que levou a esse ponto de ruptura. Porque este não foi um incidente isolado. Foi o culminar de meses de crescente tensão em relação às tentativas de Camila de expandir sua influência dentro de uma instituição que já havia definido os limites de seu papel. O problema começou no início do outono, quando a equipe de Camila propôs uma revisão abrangente dos patrocínios reais, supostamente para eliminar duplicações e aumentar a eficiência. A proposta parecia benigna, até mesmo sensata. Mas por trás da linguagem administrativa, escondia-se uma agenda mais ambiciosa: o reposicionamento de Camila como coordenadora central do trabalho beneficente da família real, em vez de apenas uma participante entre muitas. A equipe de Williams manifestou preocupação imediatamente. A força da monarquia, argumentavam, residia em seu modelo de mecenato descentralizado, no qual cada membro sênior da família desenvolvia profundo conhecimento em causas específicas. Consolidar a supervisão em um único escritório não melhoraria a eficiência, apenas concentraria o poder. Mas os assessores de Camila seguiram em frente, insistindo que as instituições modernas exigiam uma liderança mais enxuta. A primeira medida concreta ocorreu em outubro, quando o escritório de Camila contatou discretamente 3 instituições de caridade ligadas à defesa da saúde mental, organizações que trabalhavam em estreita colaboração com William e Catherine há anos, sugerindo que a coordenação futura poderia se beneficiar de uma representação real centralizada. Confusas com as mensagens contraditórias, as instituições de caridade entraram em contato com o Palácio de Kensington para esclarecimentos. Foi então que William percebeu pela primeira vez a agressividade com que a equipe de Camila estava operando. Ele abordou o assunto diretamente em uma reunião privada em Clarence House. A conversa, descrita por um participante como tensa, mas civilizada, centrou-se na necessidade de limites claros. William explicou que cada membro sênior da família real precisava de autonomia sobre seu próprio portfólio de atividades beneficentes. Camila concordou verbalmente, mas não tomou medidas concretas para controlar as atividades de sua equipe. Então veio a diretiva.
Na segunda-feira, Language Not Registered for Generation de novembro, o gabinete de Camila distribuiu o memorando, realocando 4 importantes instituições de caridade da responsabilidade de Catherine para a supervisão da rainha consorte. As organizações em questão, todas voltadas para o desenvolvimento na primeira infância e a saúde mental infantil, representavam o cerne da imagem pública de Catherine. Ela havia dedicado mais de uma década a construir relacionamentos com esses grupos, visitando instituições, influenciando debates sobre políticas públicas e tornando-se uma verdadeira especialista na área. O memorando não oferecia nenhuma explicação para a mudança, além da eficiência administrativa. Não reconhecia o trabalho de Catherine. Não solicitava consulta. Simplesmente anunciava a transferência como algo definitivo, com efeito em 2 semanas. Quando Catherine o leu, os presentes disseram que ela olhou para o documento incrédula antes de perguntar baixinho. Ela realmente achou que isso seria aceitável? A raiva de Williams era mais fria e controlada. Ele reconheceu a mudança pelo que ela era, não um ajuste administrativo, mas um desafio direto à sua autoridade e uma desconsideração das contribuições de sua esposa. Camila havia declarado na prática que a década de trabalho de Catherine poderia ser redistribuída à vontade, que a identidade filantrópica da futura rainha importava menos do que o desejo da atual rainha consorte por maior influência. Mas havia outra dimensão que tornava a situação ainda mais grave: o momento. A diretiva fora emitida durante uma semana em que Catherine estava lidando com uma agenda particularmente exigente. Charles estava sob cuidados médicos que exigiam menos estresse. E William estava coordenando comunicações diplomáticas delicadas. Foi como se Camila tivesse escolhido especificamente um momento de máxima vulnerabilidade para afirmar sua autoridade. A princesa Anne, ao ser informada da situação, respondeu com sua franqueza característica. É exatamente por isso que um planejamento sucessório pouco claro cria o caos, disse ela a William durante um telefonema na noite de terça-feira. Camila acredita que sua posição como rainha consorte lhe confere autoridade operacional. Você precisa desiludi-la dessa ideia imediatamente, ou esse padrão continuará. As palavras de Anne cristalizaram o que William já vinha pensando. Não se tratava de 4 instituições de caridade. Tratava-se de estabelecer de uma vez por todas que o príncipe de Gales detinha autoridade operacional dentro da Casa Real e que o papel da rainha consorte, embora honroso e importante, permanecia subordinado à linha direta de sucessão. Na quarta-feira, William já havia tomado sua decisão. A reviravolta seria pública, inequívoca e imediata. Não haveria negociação privada nem concessões para salvar as aparências. Camila optou por agir publicamente por meio de memorandos oficiais. William responderia da mesma forma, e se isso causasse humilhação, que assim fosse. Algumas lições, ele concluíra, só poderiam ser aprendidas através da dor da correção pública. O confronto público. A declaração do Palácio de Kensington teve o impacto de um incidente diplomático. Após revisão das recentes diretrizes da Casa Real, o príncipe de Gales determinou que certas ordens emitidas no início desta semana não estão alinhadas com as prioridades operacionais da família real e, portanto, são revogadas com efeito imediato. Os patrocínios de instituições de caridade permanecerão sob a supervisão dos membros da realeza que os cultivaram, garantindo continuidade e expertise na prestação de serviços. O que tornou a declaração tão devastadora não foi apenas o seu conteúdo, mas também o seu tom. Não houve palavras amenizadas, nenhum reconhecimento de boas intenções, nenhuma cortesia diplomática. Foi uma repreensão pública direta, proferida em uma linguagem que não deixava margem para interpretação.
William não havia simplesmente discordado da diretiva de Camila. Ele a havia anulado e o fizera de uma maneira que deixava claro que possuía a autoridade para fazê-lo, sem consulta ou negociação. Em poucos minutos, a imprensa do palácio entrou em ação. Correspondentes reais que cobriam a família há décadas descreveram a declaração como sem precedentes em sua franqueza. Um jornalista veterano observou: "Em todos os meus anos de carreira, nunca vi um futuro monarca contradizer publicamente uma rainha consorte. Isso não é apenas uma divergência política, é uma demonstração de poder." A reação nas redes sociais foi imediata e bastante dividida. Os apoiadores de William elogiaram sua firmeza, argumentando que o trabalho de Catherine merecia proteção e que Camila havia extrapolado seus limites. Os críticos, principalmente aqueles que simpatizavam com a longa jornada de Camila rumo à aceitação, consideraram a mudança de posição pública desnecessariamente dura e humilhante. Mas, em todas as reações, um fio condutor se destacava. Todos compreendiam que a dinâmica de poder dentro da monarquia havia acabado de mudar fundamentalmente. Em Clarence House, a humilhação foi profunda. Os funcionários que trabalharam na proposta de reestruturação da instituição de caridade se viram em uma posição impossível. Seu trabalho, endossado pela rainha consorte e divulgado pelos canais oficiais, havia sido invalidado publicamente. Vários questionaram se deveriam renunciar. Outros perguntaram se Camila havia sido devidamente aconselhada sobre os riscos de emitir tal diretiva. A própria Camila manteve silêncio público, mas fontes privadas a descreveram como devastada e furiosa na mesma medida. Ela acreditava genuinamente que seu papel como rainha consorte lhe conferia a autoridade para tomar decisões operacionais sobre a coordenação de suas atividades de caridade. Ter essa crença destruída de forma tão pública e definitiva foi como uma rejeição de tudo o que ela havia construído. As 4 instituições de caridade envolvidas na situação responderam com cautela diplomática. Cada uma emitiu breves declarações, agradecendo à rainha consorte e ao príncipe e à princesa de Gales pelo apoio contínuo, evitando cuidadosamente qualquer linguagem que pudesse sugerir que haviam tomado partido. Mas, em privado, os diretores das instituições expressaram alívio. Eles haviam construído relações produtivas com Catherine ao longo de anos de colaboração e estavam genuinamente confusos com a repentina transferência. Ao meio-dia de quinta-feira, os noticiários da televisão já haviam repercutido a história. A BBC exibiu uma reportagem analisando as implicações constitucionais da reviravolta de Williams. A Sky News convidou historiadores da realeza para discutir precedentes de desentendimentos públicos entre membros da família real. E as emissoras americanas, sempre ávidas por dramas da realeza, enquadraram a história como uma luta pelo poder entre a rainha atual e a futura. Uma narrativa que simplificou demais a situação, mas cativou a imaginação do público. A cobertura mais prejudicial veio de um respeitado correspondente da realeza que havia obtido detalhes adicionais sobre a diretiva original. A reportagem revelou que o memorando de Camila não só havia realocado as instituições de caridade, como também proposto colocar seus funcionários sob a supervisão da Clarence House, desmantelando, na prática, a infraestrutura construída por Catherine. Esse detalhe transformou a narrativa de uma mera divergência administrativa para algo muito mais pessoal, uma tentativa de apagar o legado de Catherine. Quando a reportagem foi ao ar, a simpatia do público se voltou decisivamente para William e Catherine. Mesmo aqueles que inicialmente consideraram a reviravolta severa passaram a entendê-la como uma proteção necessária contra um abuso de poder que ultrapassava os limites da política e invadia o âmbito pessoal. A manchete de um importante site de notícias
capturou a mudança. William protege o legado de Catherine após Camila tentar assumir o poder. Ao anoitecer, a reviravolta havia se tornado a principal notícia em toda a mídia britânica. E nos corredores silenciosos do Palácio de Buckingham, assessores importantes que antes temiam que William fosse excessivamente cauteloso se viram reavaliando a situação. O futuro rei acabara de demonstrar que, quando pressionado, responderia com força decisiva. A era da deferência aos sentimentos de Camila, ao que parecia, havia chegado ao fim. Nos bastidores do palácio, o rei Charles soube da declaração de William aproximadamente "language not registered for generation", minutos antes de ela se tornar pública. Seu secretário particular lhe deu a notícia durante uma reunião matinal no Palácio de Buckingham, entregando-lhe uma cópia impressa com um discreto aviso de que a situação estava prestes a se complicar bastante. Charles leu o texto 2 vezes, sua expressão ficando cada vez mais séria a cada linha. O rei se viu numa posição impossível. Por um lado, compreendia a frustração de Guilherme. Camila havia extrapolado seus limites, emitindo diretrizes, sem a devida consulta e interferindo no trabalho de caridade cuidadosamente construído por Catarina. A revogação, embora severa, era constitucionalmente defensável e operacionalmente necessária. Mas, por outro lado, Camila era sua esposa, uma mulher que suportara décadas de escrutínio público e finalmente conquistara um certo grau de respeito e autoridade. Ver sua autoridade tão publicamente diminuída causou-lhe genuína dor. Charles fez 2 telefonemas naquela manhã. O primeiro foi para William, uma breve conversa na qual expressou compreensão da decisão, embora tenha observado que a natureza pública da revogação teria consequências. A resposta de William foi respeitosa, mas firme. A diretiva era pública. A revogação precisava ser igualmente pública. Correções privadas teriam permitido que o padrão continuasse. A segunda ligação foi para Camila. Essa conversa durou mais tempo e foi descrita por quem a acompanhou como emocionalmente difícil. Charles tentou explicar a perspectiva de William, reconhecendo a mágoa de Camila, mas a tensão fundamental permaneceu sem solução. Camila acreditava ter sido humilhada por tentar fazer seu trabalho. Charles acreditava que William fora forçado a proteger a clareza institucional. Ambos estavam certos à sua maneira, e isso tornava a reconciliação praticamente impossível. A reação da princesa Anne foi tipicamente direta. Ao ser contatada por funcionários do palácio que buscavam sua perspectiva, ela ofereceu uma breve declaração que mais tarde seria amplamente citada. O príncipe de Gales esclareceu a estrutura operacional da Casa Real. Isso é apropriado e necessário. A instituição funciona melhor quando os papéis são claramente definidos. Sua falta de simpatia pela posição de Camila não surpreendeu ninguém. Anne sempre acreditou que o papel de rainha consorte era cerimonial e que qualquer tentativa de expandi-lo para o âmbito operacional ameaçava a clareza da sucessão. O papel de Catarina no período subsequente mostrou-se mais complexo do que a imprensa sugeriu. Embora estivesse profundamente chateada com a diretiva inicial, ela não pressionou William para que se manifestasse publicamente. Aliás, segundo fontes próximas ao Palácio de Kensington, Catarina havia sugerido inicialmente uma resolução privada, mas William rejeitou sua preferência, considerando que uma solução privada apenas incentivaria futuras interferências. Não se tratava apenas de proteger Catarina. Ele argumentou que se tratava de estabelecer limites que protegessem a instituição. Catherine, no entanto, fez um gesto significativo. Na tarde de quinta-feira, ela ligou pessoalmente para 2 dos diretores da instituição de caridade afetados pela reviravolta, agradecendo-lhes pela paciência durante a confusão e reafirmando seu compromisso com o trabalho deles.
As ligações, embora breves, transmitiram uma mensagem clara. Catherine não estava se regozijando com a humilhação de Camila. Ela estava focada em garantir que o trabalho beneficente continuasse sem interrupções. Dentro da Clarence House, a equipe de Camila lutava para assimilar o que havia acontecido. Vários assessores seniores que haviam incentivado a reestruturação da instituição de caridade começaram a questionar seu próprio julgamento. Teriam pressionado de forma agressiva demais? Teriam interpretado mal o equilíbrio de poder dentro da família? Ou simplesmente subestimaram a firmeza com que William responderia às ameaças percebidas ao trabalho de Catherine? Um assessor, falando confidencialmente a um jornalista de confiança, admitiu: acreditamos que a posição da rainha consorte tinha mais peso operacional do que aparentava. Isso agora foi esclarecido, de forma dolorosa. O comentário, embora pretendido ser privado, acabou vazando e se tornou emblemático do erro fundamental de cálculo que levou a essa crise. Na noite de quinta-feira, Charles já havia decidido sua própria resposta. Ele não faria nenhuma declaração pública para defender Camila, pois isso minaria a autoridade de Williams. Apoiar Williams aumentaria a humilhação de Camila. A única opção viável era o silêncio estratégico, permitindo que a situação se resolvesse naturalmente com o desenrolar dos acontecimentos. Foi uma espécie de abdicação, um rei optando por não mediar entre sua esposa e seu herdeiro, porque qualquer mediação exigiria que ele escolhesse lados que não podia se dar ao luxo de tomar. Naquela noite, em um jantar privado em Clarence House, com a presença apenas de Charles e Camila, a conversa, segundo relatos, manteve-se civilizada, mas tensa. Camila deixou claro que se sentia traída, não pela discordância de Williams, mas pela forma pública como ele mudou de posição. Charles, exausto e dividido entre lealdades impossíveis, só podia oferecer um consolo limitado. A máquina institucional havia se movido e ele, apesar de ser rei, se via impotente para reverter o processo. A humilhação se aprofundava. A manhã de sexta-feira não trouxe alívio. Pelo contrário, a cobertura da mídia se intensificou, com os jornais indo além das reportagens iniciais e passando a analisar mais profundamente o que a reviravolta revelava sobre a dinâmica de poder dentro da monarquia moderna. As manchetes eram brutais em sua franqueza. William reprime a tentativa de Camila de tomar o poder. O futuro rei coloca a rainha consorte em seu devido lugar. Camila é humilhada enquanto William reafirma seu controle. O que tornou a cobertura particularmente devastadora para Camila foi a forma como suas motivações foram retratadas. Vários artigos sugeriram que ela estava tentando construir um centro de poder rival, posicionando-se como um contrapeso à autoridade de William. Outros insinuaram que suas ações refletiam insegurança em relação à sua posição. Um medo de que, à medida que a saúde de Charles exigisse uma carga de trabalho reduzida, sua própria relevância diminuísse, a menos que ela expandisse seu domínio. O jornal The Times publicou uma análise particularmente prejudicial intitulada O Erro de Cálculo da Rainha Consorte, que detalhava o histórico de tensão entre Camila e William sobre a autoridade operacional. O artigo, baseado em diversas fontes do palácio, retratava uma mulher que gradualmente se convenceu de que seu papel tinha mais peso institucional do que realmente possuía. A conclusão foi devastadora em sua avaliação. A rainha Camila parece ter esquecido que sua posição, embora honrosa, continua sendo derivada da de seu marido. O príncipe de Gales a lembrou dessa realidade da maneira mais pública possível. A cobertura americana adotou um ângulo diferente, mas chegou a conclusões semelhantes. Os programas matinais enquadraram a história como uma batalha entre duas mulheres fortes, Camila e Catherine, com William como a força decisiva que escolheu proteger sua esposa em detrimento de sua madrasta.
Essa abordagem repercutiu positivamente entre o público e gerou enorme engajamento nas redes sociais. Na tarde de sexta-feira, Camila tinha um compromisso público agendado: a inauguração de um centro de alfabetização em Manchester. Assessores do palácio debateram se ela deveria cancelar, dada a repercussão negativa na mídia, mas Camila insistiu em comparecer. Cancelar seria uma demonstração de fraqueza, sugeriria que a reviravolta a havia abalado. Ela compareceria, cumpriria seus deveres e demonstraria que permanecia comprometida com seu trabalho, independentemente das intrigas políticas internas do palácio. A visita foi acompanhada com uma intensidade incomum. Fotógrafos registraram cada expressão, cada interação, buscando sinais de como a humilhação a havia afetado. Camila conduziu o compromisso com profissionalismo exemplar, sorrindo para as crianças da escola, conversando sobre programas de leitura com educadores e sem demonstrar qualquer sinal de desconforto. Mas aqueles que a conheciam bem notaram as diferenças sutis: o sorriso um pouco forçado, a ausência do calor espontâneo que geralmente caracterizava suas aparições públicas. Durante uma breve entrevista coletiva, um repórter perguntou diretamente sobre a ordem inversa. Camila fez uma pausa, sua expressão se contraindo quase imperceptivelmente antes de oferecer uma resposta cuidadosamente preparada. Apoio todos os membros da família real em seus trabalhos de caridade. O mais importante é que as causas que nos importam recebam a atenção que merecem. Foi uma aula magistral de diplomacia, reconhecendo a situação sem entrar em conflito, mas a tensão em sua voz era inconfundível. De volta ao palácio, as reações dos funcionários revelaram uma mudança fundamental na forma como o poder era percebido dentro da instituição. Os assessores de nível inferior, que antes transitavam com cautela entre Clarence House e o Palácio de Kensington, agora compreendiam claramente onde residia a autoridade máxima. Os pedidos do gabinete da rainha consorte, antes tratados com quase o mesmo peso que os do príncipe de Gales, passaram a ser analisados com mais rigor e a receber menor prioridade. Um membro sênior da Casa Real, falando anonimamente, descreveu a mudança sem rodeios. A inversão esclareceu a hierarquia de uma forma que anos de linguagem diplomática cuidadosa jamais conseguiriam. Agora todos sabem que, quando há um conflito entre a rainha consorte e o príncipe de Gales prevalece. Essa clareza, embora dura para Camila, é na verdade benéfica para a instituição. A humilhação aumentou quando várias instituições de caridade que haviam considerado parcerias com o gabinete de Camila desistiram discretamente ou adiaram as discussões. Embora nenhuma tenha mencionado a mudança de posição explicitamente, o momento foi inconfundível. Organizações que dependiam do patrocínio real para credibilidade e arrecadação de fundos não podiam se dar ao luxo de se aliar a uma integrante da realeza cuja autoridade havia sido tão publicamente questionada. Na noite de sexta-feira, quando Camila retornou a Londres vinda de Manchester, o peso total do ocorrido pairava sobre Clarence House. Não se tratava de um constrangimento passageiro ou de uma breve tempestade midiática. Tratava-se de um reposicionamento fundamental do poder dentro da monarquia, realizado de forma pública e irreversível. E embora Camila continuasse com seus deveres cerimoniais, suas aspirações por maior influência operacional haviam sido decisivamente frustradas. A nova realidade do poder. Com a chegada do fim de semana e o arrefecimento da cobertura jornalística inicial, as implicações duradouras da reviravolta de Williams tornaram-se mais nítidas. Não se tratava simplesmente de 4 instituições de caridade ou de uma diretiva abusiva. Tratava-se de estabelecer, de uma vez por todas, a hierarquia operacional dentro da monarquia britânica moderna. E essa hierarquia, agora, estava inegavelmente clara.
Os especialistas em direito constitucional que analisaram a situação confirmaram o que os membros do palácio já sabiam. Como príncipe de Gales e herdeiro direto do trono, William possuía a autoridade inerente que se sobrepunha à posição da rainha consorte. O papel de Camila, embora importante simbolicamente e cerimonialmente, não lhe conferia poder operacional independente. Ela podia aconselhar, apoiar e representar, mas não podia dirigir, comandar ou reestruturar sem a aprovação explícita do rei ou do herdeiro. Este esclarecimento, embora feito de forma dura, cumpria uma importante função institucional. Durante meses, o palácio operou em um estado de ambiguidade, com o gabinete de Camila emitindo diretrizes que, por vezes, conflitavam ou duplicavam as iniciativas de Williams. A confusão resultante gerou ineficiências, frustrou a equipe e enviou mensagens contraditórias às organizações de caridade que dependiam de uma liderança real clara. A mudança de posição de Williams eliminou essa ambiguidade de uma só vez. Para Camila, o caminho a seguir exigia a aceitação de um papel reduzido, não em dignidade ou respeito, mas em escopo operacional. Ela continuaria seu trabalho de caridade, participaria de eventos oficiais e representaria a monarquia em ocasiões apropriadas, mas o faria dentro de limites agora claramente definidos e publicamente aplicados. Quaisquer tentativas futuras de ultrapassar esses limites seriam prontamente reprimidas. O impacto sobre Charles provou ser igualmente significativo. Sua incapacidade ou falta de vontade de mediar entre sua esposa e seu herdeiro revelou os limites fundamentais de sua própria autoridade durante esse período de transição. Embora ainda fosse rei de título, sua carga de trabalho reduzida e problemas de saúde criaram um vácuo de poder que William se esforçou para preencher de forma decisiva. Na prática, a monarquia estava sendo cada vez mais administrada pelo príncipe de Gales, com o reconhecimento tácito, se não o endosso explícito, do rei. A perspectiva da princesa Anne sobre a situação, compartilhada em particular com membros da família, refletia seu pragmatismo característico. A instituição precisava desse esclarecimento. Segundo relatos, ela disse: a ambiguidade gera conflito. William trouxe clareza. Agora podemos seguir em frente com um entendimento compartilhado de papéis e responsabilidades. Sua falta de compaixão pelos sentimentos feridos de Camila era coerente com sua filosofia de vida de que o conforto pessoal deve sempre ser subordinado à necessidade institucional. Para Catherine, a reviravolta trouxe alívio e uma lição importante. Seu trabalho de caridade havia sido protegido. Sua década de esforços foi reconhecida e preservada, mas ela também testemunhou em primeira mão a brutalidade com que a monarquia podia operar ao defender sua clareza operacional. Um dia, ela seria rainha consorte, e as mesmas forças institucionais que haviam limitado a autoridade de Camila se aplicariam igualmente a ela. A mensagem era inequívoca. Não importa o quanto você trabalhe, não importa quanto tempo você sirva, seu poder sempre será secundário à linha direta de sucessão. As próprias instituições de caridade, após a confusão inicial, acabaram se beneficiando da clareza. Eles agora podiam prosseguir com o planejamento a longo prazo, sabendo que Catarina continuaria sendo sua principal protetora real, que o relacionamento que haviam construído se manteria ininterrupto e que as futuras decisões estratégicas não estariam sujeitas a mudanças repentinas com base em intrigas políticas internas do palácio. Com a chegada da segunda-feira e a retomada da rotina da família real, a nova realidade se consolidou. Camila compareceu aos seus compromissos agendados com dignidade profissional, mas com um entusiasmo visivelmente reduzido. William prosseguiu com seu trabalho, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento ou hesitação, e Charles transitou entre as duas situações, tentando manter a paz familiar
enquanto aceitava que a dinâmica operacional havia mudado permanentemente. O público em geral, após dias de intensa cobertura, gradualmente passou a se interessar por outras notícias. Mas entre os observadores da realeza e os especialistas em direito constitucional, a reviravolta seria lembrada como um momento decisivo, o ponto em que a transição do reinado de Charles para o futuro reinado de William se tornou operacionalmente, bem como teoricamente, inevitável. William não se limitou a revogar uma diretiva. Ele anunciou, da forma mais pública possível, que estava pronto para liderar e que não toleraria contestações à sua liderança. Para a monarquia como instituição, o episódio representou uma lição dura, porém necessária. Um planejamento de sucessão claro exige mais do que um acordo teórico. Exige a demonstração prática de autoridade, o estabelecimento público de uma hierarquia e a disposição de fazer cumprir os limites, mesmo quando isso causa sofrimento pessoal e constrangimento público. William havia feito as três coisas, e ao fazê-lo, transformou-se de um futuro rei, à espera da sua vez, numa autoridade presente, moldando ativamente a instituição que um dia lideraria. A humilhação que Camila sofreu dissipar-se-ia com o tempo, embora nunca fosse completamente esquecida. Mas a estrutura de poder que William estabeleceu através dessa humilhação perduraria, proporcionando a clareza operacional de que a monarquia necessitava para funcionar eficazmente num mundo cada vez mais complexo. Às vezes, a lição é que as instituições precisam de momentos difíceis para alcançar as transformações necessárias, e este foi um desses momentos. Doloroso, público e, em última análise, decisivo para todos os envolvidos. A história dessa reviravolta será analisada por muitos anos, dissecada por historiadores, debatida por especialistas em direito constitucional e lembrada como um ponto de virada na evolução da monarquia moderna. Mas talvez a lição mais importante se estenda para além dos muros do palácio, para qualquer pessoa que navegue por instituições complexas, onde poder, dever e relações pessoais se cruzam. A clareza, mesmo quando causa desconforto, beneficia a todos mais do que a ambiguidade educada. E às vezes, a escolha mais gentil a longo prazo é aquela que parece mais dura no momento. De onde você está observando hoje? E o que você pensa sobre o equilíbrio entre proteger a dignidade pessoal e estabelecer clareza institucional? Sua perspectiva enriquece esta conversa contínua e eu ficaria honrado em ouvi-la.